oração, né? Pedindo ao Senhor a direção e que Ele possa falar aos nossos corações, né? Bora! Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido, toda a honra, toda a glória seja dada a ti, meu Pai. Neste momento nós nos colocamos diante de ti. Tu és o mestre, meu Pai. Que o Senhor possa usar essa palavra, que o Senhor possa usar tudo o que acontecer aqui, para que nós possamos aprender mais de ti, entendermos o teu querer, meu Pai. Fica conosco, todas as pessoas que ainda não chegaram, os que não vão poder vir. Senhor, precisamos de ti. Vamos no nosso entendimento, fala conosco. Seja a bênção de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade aos estudos, nós sabemos que estamos estudando o livro de Juízes. E sabemos também que esses homens, essas homens e mulheres, juízes, eles foram levantados por Deus para que julgasse o povo. O povo vivia nas tribos, mas precisava de um líder, né? E esses juízes, eles agiam assim como líder. Só que outro detalhe que a gente percebe é que esses juízes, eles não eram pessoas grandes em conhecimento, em posição social. Eles eram pessoas comuns como nós, donas de casa, agricultores, pastores, pessoas até que a Bíblia faz questão de ressaltar: o menor de sua casa, o menor de sua tribo. E nós sabemos que tudo que está naquela Bíblia ali é real, ali não tem mentira nenhuma. Aí eu estava fazendo um estudo, né, e me chamou a atenção o quê? Já existe aí biografias milhões de biografias, e a gente lê e acha que aquilo ali tudo é verdade, inclusive até a nossa história, né? A gente crê como verdade, mas quantas coisas, aí eu fui ler, né? Eu gosto muito dessa frase: vi e vi. Se eu me lembro da época que eu estudava, isso aí, tanto que os livros dizem que essa frase foi supostamente falada por um general romano, Júlio César. Quer dizer, ninguém prova que ele realmente falou. Inclusive os historiadores dizem que isso é invenção, que fizeram para florear, né? Ele venceu uma batalha e mandou essa carta lá para Roma para avisar do feito dele. Mas ninguém comprova isso. Então a gente vê como a nossa história está recheada de mentiras, né? De criação humana. Outro também que o pessoal gosta muito de falar, não sei se vocês já ouviram falar de Che Guevara, foi um revolucionário. Ele inclusive, tem partidos políticos, tem segmentos políticos que usa a foto dele aqui na frente, porque simbolizando que era um homem revolucionário, um grande homem. E ele tem uma frase que ele fala: é preciso ser duro, mas sem perder a ternura. Os historiadores dizem que nunca ninguém viu ele falando isso, mas a história diz que sim, então é o que acontece. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que as biografias, algumas delas, as histórias que ali estão, são criações humanas, mas tudo que está ali é verídico. E nós percebemos nessa narrativa dos juízes que são pessoas realmente iguaizinhas a nós, cheias de limitações, de defeitos, pessoas difíceis de lidar, mas o Senhor justamente usou essas pessoas, porque o Senhor é assim. Aí, estudando mais ainda, eu vi ali aquela passagem que quando Jesus veio em forma de homem e ele escolheu os seus seguidores, ele podia muito bem ir lá na sinagoga, né? Não, irmão, pegar aqueles teólogos estudiosos, né? Aqueles homens cheios de isso aí, o bom para mim é esse, eu não vou ter nenhum trabalho de ensinar nada, né? Ele podia dizer isso aí, mas o que foi que ele foi buscar? Os seguidores dele na beira do mar, pessoas humildes, pessoas desprezadas, e ele foi ali. Por quê? Porque usando essas Bom pessoas... dia, professora, bom dia, colegas. Olha, eu só vim avisar que eu estou presente. Não tem falta na menina, não. Não bote minha falta, não. O professor é a linha dura. Quando eu vi ela desse jeito, eu pensei que ela estava fazendo lanche com a gente. Estou fazendo carinho. E eu já vou voltar. Vocês cumprem o carinho. Meu velho está lá, porque ele está mexendo no batacá, não deu para olhar. Amo vocês, viu? Também, prazer em vê-la. Mas eu
Bíblia, só dois daqueles sacerdotes, daqueles anciões teólogos, só dois, o outro eu não lembro o nome, mas um foi Nicodemos, que aceitou que ele era filho de Deus, como judeu e como um ancião ali que vivia estudando. O outro eu não lembro o nome. Mas os seguidores dele, os discípulos dele, foram pessoas simples, pessoas limitadas, fracas, pessoas problemáticas. Foram essas pessoas desprezadas, essas pessoas do Senhor. Por que o Senhor escolheu essas coisas? Não escolheu os estudiosos, os sábios. Porque senão eles iam dizer, nós estaríamos dizendo aí, ele escolheu esse povo, já estava todo mundo preparado. Qual era a glória que ele ia ter? Qual era a glória que ele ia ter? Deus não escolhe pelo currículo. É isso. Deus chama e diz, eu vou fazer o seu currículo. Eu dois juntos aqui, vamos, me obedeça. Eu vou fazer o seu currículo, vinha, e vai ser um currículo aceito em todos os lugares, aceito não, querido em todos os lugares. Então, é assim que o Senhor fez, não foi diferente com os juízes. Ele usou esses homens que nós vamos ver aqui hoje, no estudo de hoje, que é Jefté e Sansão. E esses homens, Jefté foi um dos últimos juízes. Entre eles e Sansão tiveram os 3 juízes, que a Bíblia não cita qual foi a ação deles. E o último juiz foi Sansão. O último juiz foi Sansão. Então, eu gostaria de pedir a vocês que lessem no versículo 16, 28, por favor. Juízes, que é o nosso texto Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então, aqui, nosso texto áureo aqui é uma passagem que nós vamos chegar até lá, mas por enquanto vamos ficar aqui. Introdução. Israel se afasta de Deus e enfrenta a consequência. A gente percebe que tudo começa assim, né? A desobediência, o afastamento do Senhor e a decadência. O povo entrou em decadência, porque é isso que acontece que não tem a presença do Senhor. Então, Jefté e Sansão são juízes escolhidos por Deus. Deus escolheu. Os propósitos de Deus têm que acontecer apesar de nós. É isso que essas histórias todas contam. Que a vontade de Deus, os projetos de Deus, eles têm que acontecer apesar de nós. Esse apesar o quê? Não importa nossos problemas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, tem que acontecer, porque é de Deus. Entenderam? E a gente vai ver aqui visivelmente essas questões. Biografia, como eu falei a vocês, contam coisas belas, coisas que a gente imagina, né? E viaja, mas que pessoa, viu? Que pessoa maravilhosa, valorosa. Mas muitas dessas histórias, como eu disse a vocês, a história mesmo humana diz assim, supostamente falaram, supostamente fizeram, porque não tem veracidade, não tem comprovação de nada disso. Mas a Bíblia nos mostra os erros e acertos. Essa palavra é verdade, é vida, ela é verdadeira. E aqui a gente vai ver erros e acertos desses juízes. Juízes que se mostraram vacilantes e imorais, tanto Jefté como Sansão. Eles se mostraram vacilantes, pessoas assim bem, às vezes até fracas. Jesus, aí aqui eu digo a vocês que o nosso modelo sempre tem que ser Jesus. A gente fica vendo aí, né, essas influências, as meninas, né? Eu conheço até uma moça esclarecida, estava grávida, aí diz que a influência diz que numa taxa de R$200 ia ensinar como preparar o leite da criança no seio. Eu vi isso, gente, né? Não é história não. Aí diz que mandou lá o Pix lá para a mulher, e a mulher pegou e como é o nome? Disse a ela que ela, antes de amamentar, ela pega o peito dela e fica fazendo, chama um mix. Aí eu chamei a pessoa e disse, mas menina, Deus fez na medida certa, na temperatura certa, no adoçar correto. Onde é que vê essa história? Onde é que se viu essa invenção? Outro dia eu vi uma influencer ensinando como acalentar uma criança. Aí na hora eu estava passando, aí eu vi a influência ia ensinar isso. Não, eu vou Deus, eu quero saber que fórmula é essa. Fiquei curiosa mesmo, minha irmã, para ver, eu vou acreditar no que eu vi.
A gente sabe isso do Espírito Santo. Não é assim, cara. Olha, meu neto, quando eu quero botar ele para dormir, vovó dormir, não, vovó. Aí eu deito ele aqui, aí diz, vamos assistir. Eu não boto ele na televisão, não vai para dormir, vamos assistir. Aí eu faço, aí eu começo. Sabe, o menino é esperto, sabe? Ele bota a mãozinha assim, proibido xixi. Então a gente vive seguindo, a gente, entre aspas, seguindo esses influencers, né? Essas pessoas que contam tantas mentiras lá, ficam iludindo a cabeça das pessoas e tantos outros que as pessoas elegem como seus ídolos. E a gente sabe que o único modelo que a gente seguir é o Senhor, certo? E seguindo, vamos agora para o primeiro juiz que fala aqui, né? Fracassos e vitórias. Jefté, o nome dele significa Deus abrirá. Jefté, ele herdou um legado ruim, viu gente, vergonhoso, porque na Bíblia fala que ele era filho de uma prostituta pagã. Ele foi um líder improvável, olha a história dele, filho de uma prostituta ainda pagã. E ele foi rejeitado pelos irmãos. Juízes 11:2, que lê, por favor? 11:2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então foi o que aconteceu com Jefté. Ele foi rejeitado pelos irmãos. Os irmãos expulsaram ele e disseram a ele: você não tem direito à herança. E ele foi expatriado, ele foi morar em outro lugar, ele foi morar em Tobi. Eu fui pesquisar, essa cidade fica no Egito. E diz que chegando lá, ele se juntou um bando de pessoas que viviam lá. Os estudiosos dizem que eram pessoas levianas, pessoas largadas, se juntaram a ele. Aí eu percebo aí quem viaja aqui sou eu. Ele devia ter um poder de liderança grande, né? Porque esses jovens se achegaram a ele e o seguiam, né? A palavra diz isso aí. Então o que foi que aconteceu? Jefté, ele foi rejeitado, foi expatriado, foi desterrado, ele foi morar em outra terra, com vergonha, né? Desprezado. E quando ele está lá, nesse mesmo tempo, os amonitas eram um povo muito poderoso ali na época, vivia ali por perto. E esse povo queria estender os territórios dele, não é assim? Por que estão brigando lá? Porque ele diz que um pedaço é todo deles, o outro pedaço é meu, isso é meu, brigando por terras, né? E vidas sendo ceifadas. E eles queriam as terras conquistadas por Israel há 300 anos. Eles queriam aquelas terras. Juízes 11, de 4 a 5. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejam contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté na terra do povo. Aqui, então o que é que acontece? Veja bem como esse nome era conhecido como um homem de luta, um líder. Os anciões simplesmente devem ter se reunido e disseram: vamos buscar aquele homem, aquele Jefté, ele é o único que pode nos liderar. E eles foram lá e escolhem líder Jefté é consultado, ele aceita, mas com uma promessa de que ele passe a ser chefe e juiz. Ele não queria ser mais aquele filho de uma prostituta pagã, rejeitado. Ele não queria mais aquela situação. Ele queria um lugar privilegiado. Então, o que aconteceu? Os juízes aceitaram. Juízes de 11, de 9 a 10. Os anciões aceitaram, perdão. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então o acerto foi feito ali. O juiz disse: você vem liderar lá o nosso povo, nós estamos sob ameaça e você depois vai ficar com esse cargo o resto da vida, juiz e líder. E nós vemos aqui qualidades que esse homem demonstrava, tanto que chamou a atenção dos anciões, né? Escolhido como líder.
Então, ele é um homem de coragem. Juízes 11:1. Então, Jefté, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerará a Jefté. Então, a Bíblia fala que ele era um homem de coragem, um homem de determinação. A gente vê aqui que ele fez o acerto e já partiu lá para Gileade para tomar as providências que a gente vai ver a seguir. Um homem determinado, não ficou, não sei se eu vou, vocês fizeram aquilo comigo. Não, ele disse, vai me dar o que eu quero, então eu vou. Minha situação vai mudar na sociedade, vai, eu vou. Entenderam como foi o acerto deles? Ele tinha habilidade para liderar. Chama a atenção para essa qualidade, porque quando ele foi lá, desterrado lá para Tobi, no Egito, ele chegou lá e começaram a se ajuntar a ele, jovens levianos, mas se ajuntaram a ele. Então viram nele um líder. Ele deve ter sido expulso, tudo indica pelos textos, justamente porque já estava deixando transparecer essa visão de liderança natural. Então, aqueles que não queriam a liderança dele tinham um pretexto para poder expulsar ele dali. E também o julgaram, né, irmãos? Você vê que o pai dele nem se meteu pelo meio, ficou omisso. Então, o que os irmãos fizeram, a sociedade, os anciões, ninguém se envolveu. Ele foi mandado embora mesmo. Mas aqui ele faz um pacto, ele quer mudar a situação dele. E o que é que acontece? Habilidade para liderar, sabedoria política, diplomacias, Juízes 11:12. Enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo, que há entre mim e ti que viste e me a pelejar contra a minha terra. Então, aqui a gente vê aqui uma situação assim de um homem, além de líder, ele é um homem sábio, né? Ele procurou por meios pacíficos, ver se ele conseguia contornar a situação. Então ele usou de diplomacia, foi um diplomata, né? Olha que coisa sábia. E ele também se mostrou um homem fiel. Nós vamos ver lá adiante um voto tolo que ele fez, e um voto insensato que ele fez, desnecessário, porque Deus já tinha dado a ele a vitória, mas como eu disse a vocês, são líderes fracos, oscilantes, né? Embora toda essa determinação, essa força, mas nós também temos esses momentos, né, irmãs? Em que a gente não consulta a Deus e a gente faz bobagem, né? Faz besteira. Então, Jefté busca uma solução pacífica para essa crise. Israel estava sendo, a Bíblia fala que Israel estava sendo ameaçada há 18 anos, né? Ali ameaçada, e a ameaça se fez mais forte nessa situação. E os anciões disseram, vai ter guerra, não tem jeito. Então foram lá e buscaram ele. E ele buscou uma solução pacífica, buscou uma saída para não haver derramamento de sangue. Rei Amonita não aceita argumentos. Juízes 11, 28 e 29. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvido à mensagem que Jefté lhe havia mandado. 28 e 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Então foi o que aconteceu, mandou umas 2 vezes as cartas, foi indo e voltando, e nenhuma dessas cartas Jefté mostrou que ele tinha conhecimento da palavra, ele conhecia. E aí foi lá na história do povo e disse, quando o nosso povo foi liberto do Egito, eles chegaram na região dos Moabitas e dos Amonitas, que são eles que estavam, e pediu passagem e não foi dado. E o que foi que aconteceu? E Moisés circulou essas regiões, não houve problema nenhum, foi isso? Mas quando ele chegou na região dos amorreus, que é essa região que eles estão dizendo que é deles, o que foi que aconteceu? Moisés pediu passagem e não foi dada. Mas só que não deu, mas não agiu como os Moabitas e os Amonitas. Eles se armaram para a guerra, para vir contra Israel. Aí foi que o Senhor Deus disse, o Senhor deu essa terra a eles. Foi com luta e com a permissão do Senhor. E agora, como é que vocês, que
não tem nada a ver com isso. 300 anos depois, vem para cá dizer que a terra é sua. Por que você não reivindicou lá naquela época? Não teve peito de ir lá e enfrentar Moisés e o povo daquela época. Aí ele mandou esses argumentos, mas não houve acerto. O rei disse que é dele e ele ia tomar. Então foi o que aconteceu. Ele armou, programou toda a guerra, um exército, e partiram para a guerra. Mas só que ele teve um momento de fraqueza. Ele fez um voto tolo, precipitado e pecaminoso. Deuteronômio 12:31, por favor, que fala sobre essa questão de voto, de sacrifício humano. Para você ver, gente, como a ação dessas cidades pagãs, esse entrelaçamento, como isso não dá certo. Esse voto, esse costume é daquelas nações que tinham ali por perto deles. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. E agora Juízes 11:30. E Jefta voltou o voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão. São 30. Isso. Então o que foi que aconteceu? Jefté fez tudo isso, tentou diplomaticamente, pacificamente, não conseguiu, argumentou, foi lá na história do povo, mostrou tudo direitinho. Mas não tinha acerto para o rei, ele queria as terras a qualquer custo. E ele se armou para a guerra, tudo, ele sentiu mesmo naquela força, mas na hora da batalha, ele titubeou. Ele disse: vou fazer um voto ao Senhor. Ele não orou nisso. E ele disse ao Senhor, depois vocês vão ler, gente, com o tempo, que se Deus desse a vitória a ele, no retorno dele vitorioso para a casa dele, a primeira pessoa que chegasse à porta para recebê-lo, ele ofereceria em holocausto, em sacrifício. Olha que tolice. Não é? Nosso Deus aceita sacrifício. Os sacrifícios que eram feitos por animais, né? Então a gente vê como é perigoso esse contato, esse conviver com pessoas que não são do mundo, pessoas que pensam diferente da gente. Não é que a gente queira ser separado. Como muitas vezes nós não podemos ficar separados, nós não podemos, nós temos que conviver, mas conviver em constante oração, para que a gente não venha a fazer votos desse tipo. Na realidade não precisa ser votos assim, mas coisas desse tipo, que nos afastam do Senhor e são totalmente abomináveis ao Senhor. Porque lá em Deuteronômio nos fala, isso era o costume daquele povo, queimava os filhos na época da colheita, quando para chover faziam sacrifícios humanos. Então ele fez esse sacrifício aí, tolo, uma coisa insensata e pecaminosa, né? E o que foi que aconteceu? Ele voltou vitorioso, que o Senhor deu a vitória a ele, não pelo voto dele, porque o Senhor já tinha decretado essa vitória, porque foi por instrução de Deus que os anciões foram lá. Tudo isso foi a mão de Deus sobre toda essa questão. Nada foi por uma vontade humana, não. Deus está no controle da história. Então foi o que aconteceu. Quando ele chegou em casa, foi a filha dele que veio, tocando e celebrando a vitória do pai. Mas, como eu falei a vocês, uma das características dele é a fidelidade. Ele cumpriu o voto. Historiadores nos dizem que ele realmente queimou a menina no fogo, mas a Bíblia fala que não foi isso que aconteceu, e as pessoas deduzem aí assim, que ela fez um voto de castidade. Ela simplesmente se transformou em uma virgem. Voltando ao que você falou no início, muitas histórias da Bíblia são contadas de uma versão totalmente diferente do que está registrado. Eu, durante muito tempo, pensei que ele tinha sacrificado a filha. Mas quando você vai ler a Bíblia, não sacrificou não. Está muito claro que houve outro tipo de sacrifício, né? Lógico, ela sofreu, mas não houve sacrifício de matar a filha. E, inclusive, eu estava lendo, viu, irmão, que essa decisão dela de aceitar o sacrifício do pai era um sonho de toda mulher. Vocês veem aí que a mulher, quando era estéril, ela era chamada de amaldiçoada. A mulher que não casava também. Por
porque como era, tinha que como é o nome, constituir família, crescer e multiplicar. Então, para ela aceitar isso aí foi uma coisa Foi um sacrifício mesmo. foi um sacrifício verdadeiro, porque ela abdicou de um símbolo de bênção na vida da mulher, que é ter filhos, é casar e ter filhos. Então, aí a gente pensa, sacrifício não é besta. Não, gente, era uma coisa extremamente importante a mulher mostrar que era mãe de muitos filhos, que era uma mulher casada. Isso era a bênção maior. Hoje em dia diz que a bênção maior é ter seus mestrados, pós-doutor, pós não sei o que lá, e ser dona do seu nariz, não é assim? Mas naquele tempo esse sacrifício foi muito, muito grande para essa moça, e ela de prontidão aceitou, e foi realmente o que aconteceu. Então, a gente vê que Jefté não é um homem diferente de nenhum homem, né? Jefté, ele é um homem igualzinho, de limitações, um homem que às vezes, por ímpeto, ele toma decisões sem consultar o Senhor, e olha o resultado. Trouxe uma maldição para a família dele, né? Porque isso é uma maldição. E outro detalhe, única filha, ele não tinha mais nenhum filho. Então quer dizer que a geração dele acaba com a moça. É outra maldição para a família. Porque a bênção naquele tempo eram famílias grandes, que depois casavam e iam continuando as gerações de muitas pessoas. Então foi uma grande maldição para a vida de Jefté. A importância de saber quem Deus é, né? Porque se ele soubesse, se ele realmente estivesse com tudo isso na mente, do sacrifício, de Deus não se agradar, ele jamais ia falar isso. Pois é. Então esse não era um conhecimento de fato dele. Ou ele agiu no impulso, mas já saiu, proferiu, então foi um contrato com ele, ele com Deus, e ele foi lá e agiu. Mas a importância de saber os mínimos detalhes sobre o que Deus se agrada e Deus não se agrada. Está tudo escrito lá atrás, e o Senhor vai fazendo isso o tempo todo na palavra. E percebemos aí como aquelas culturas pagãs influenciavam ali por perto, estavam ali pertinho deles. Então, ele nunca viu um ancião sacrificando uma pessoa, nem dar uma pessoa em sacrifício. Mas para você ver como a coisa é muito sutil, né? Ela vem aos poucos, aí vem penetra no nosso pensamento, daqui a pouco a gente acha tão normal, né? Faz tão normalmente. Tentando ver, acha normal. E isso foi o caso dele aí. Porque se ele se mostrou conhecedor de fatos de 300 anos atrás, como é que ele não tinha conhecimento? Foi insensatez. Não sei se foi um momento de fragilidade. Eu vou, não vou ganhar, eu vou, não vou, não sei. Eu sei que ele titubeou e ele. E depois, entre Jefté e Sansão, houve um período de uns 3 ou 4 profetas ou juízes. Está lá escrito o nome, não fala nada sobre eles. E finalmente nós chegamos para o último juiz. Esse homem tão polêmico, né? Como eu estava dizendo, irmão, eu tinha uma imagem tão diferente dele. Inclusive, viu, irmãos, estudiosos falam que esses filmes que a gente vê que mostram o Sansão bombado, diz que ele não era nada disso não. Ele era um homem normal. Mas quando o sobrenatural vinha sobre ele, então ele tinha uma força tremenda. Não disse que era aquele homem bom, bonitão, né? Eu estava dizendo, irmão, que eu já assisti vários, eu gosto dessa história. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vê ali que é tudo ilusão, né? Tudo ilusão aquela história. A essência dela é aquilo mesmo ali. Aconteceu algumas coisas Por ali. isso que os filisteus queriam saber a fonte do poder dele. Pois é. Porque não era visível. Não era visível, então como é que eles queriam saber? Se aí fica botando esses homens fortes, podia dizer assim, já sei porque é lá, malhado, olha os músculos. Diz que não era nada daquilo, não, os estudiosos falam. Então nós vamos para esse homem. Ele significa o nome dele destruidor, ou então pequeno só. Foi um juiz imoral, irresponsável, impossível, rebelde. Olha quanta coisa. Essa rebeldia dele eu botei ali. Quando ele cresceu, né? Ele chegou para os pais e disse assim, olha meu pai, estou gostando de uma moça aí. O senhor vai ter que ir lá comigo para ter todo esse processo. Aí os pais pensando que era do próprio povo deles, né? Que ele era da tribo de Dan. Que nada, irmãos, era uma filisteia. Aí para você, a gente vê que nessa passagem aqui, ó, ali eles destruíram os amorreus, destruiu a guerra, mas aqui nessa parte de Sansão,
o pecado estava tão entranhado, o negócio estava tão, que eles conviviam ali com os filisteus. Os judeus tinham medo dos filisteus, e a gente vai ver um momento aqui, os líderes judeus, eles viviam ali subjugados pelos filisteus, com medo. E a gente vai ver lá uma passagem aqui para vocês verem a ação desse povo para manter uma paz ali, ó, com o povo filisteu. Então o que foi que aconteceu? Quando ele foi pedir aos pais, aí o pai dele e a mãe, já sabendo que ele era escolhido como libertador, disse a ele: mas filho, você vai escolher essas pagãs, escolhe um povo aqui da nossa terra, uma mocinha aqui da nossa terra. Não, eu quero. Ele era um homem muito levado por paixões carnais, entendeu? Ele era um homem muito irresponsável. Ele foi o último juiz, julgou Israel por 20 anos. Então a história de Sansão começa quando o anjo aparece primeiro para a mãe, fala a ela que ela vai dar luz ao libertador, mas ela fica confusa, é muita informação, muita coisa. Então ela chama o marido, conta, e o marido diz a ela, o marido foi orar, pediu a Deus, faz com que esse anjo apareça de novo, porque eu tenho que saber isso aí tudo direitinho. Aí o anjo veio novamente, a palavra diz que é a presença do próprio Cristo, porque fala o anjo do Senhor. E quando tem passagens assim que fala o anjo veio, geralmente é o anjo mesmo, mas nessa passagem especificamente, o anjo do Senhor é o próprio Cristo, viu? O próprio Jesus que vem. Então esse anjo aparece, dá instruções, fala sobre o nascimento do libertador, o menino vai ser o libertador, e dá instruções quanto aos cuidados com esse menino. Juízes 13:4, por favor, e 13:18. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisas imundas. E 14 e 13:8. 13:18, perdão. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo seu nome, visto que é maravilhoso? Olha a confirmação. O único maravilhoso que existe é o Senhor. Então, até a própria mãe tinha que se abster dessas coisas todas, porque o menino seria o nazireu de Deus. O que é nazireu? Nazireu é aquela pessoa escolhida, aquela pessoa consagrada para servir ao Senhor. Ela tem que ser separada de todos. Por quê? Porque ele é um escolhido. O papel dele é um papel de como se fosse um guia ali para aquele povo, um cuidador daquele povo, não poderia ser qualquer um. Então as instruções são: não beber vinho, não beber bebidas fermentadas, não tocar em coisas imundas, exemplo cadáver, e não cortar cabelo. Sansão, ele tem uma grande força sobrenatural. Ele cresce, um menino forte, um homem forte, mas exibia muita fraqueza moral. A gente vê aí, né, a situação de Sansão. E ele foi um potencial desperdiçado, porque mais coisas, alguns estudiosos dizem que o desejo do Senhor era usá-lo demais, era por 40 anos, mas o tempo dele como juiz só foi de 20 anos. E Sansão, ele tinha muita fraqueza moral. O que adiantava aquela força toda? Mas a fraqueza moral. Ele era um homem irresponsável, impetuoso. Ele falhava em guardar votos. Proximidade com coisas impuras. Juízes 14:8. Depois de alguns dias voltou ele para Atumá, e apartando-se do caminho a ver um corpo do leão, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas comendo. Olha, quando ele estava indo lá para pedir a mão da moça pelos pais, diz que teve uma hora que ele se apartou, não sei como foi, eu não entendi muito bem essa passagem. Mas ele se deparou com o leão. Diz que ele pegou esse leão como um cabrito e partiu no meio. Olha que homem forte. O Espírito do Senhor se apossou dele, viu, gente? Não foi ele, não. E a força própria dele. Então ele largou esse leão lá e partiu. Foi lá para a terra dos filisteus, para Timna, pedir a mão da moça. Aí teve lá todos os preparativos, voltou para casa. Algum tempo depois, ele estava voltando para ir ver a noiva e encontrou o leão mesmo que ele tinha matado.
E ele pegou e encontrou mel lá, um favo de mel. Comeu e ainda levou para os pais. Quer dizer, além de se tornar impuro, ainda levou essa impureza para a família dele. Então ele era um homem que ele não guardava os votos dele, ele sabia da missão dele como nazireiro, mas ele não guardava os votos dele. E ele tomou vinho no banquete, Juízes 14:10. Descendo, pois, seu pai, aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os mancebos. Então, quando ele pediu a mão dessa moça, teve todo esse trâmite, ele foi para casa, depois voltou, e no dia da cerimônia, que durava 7 dias, ele fez um banquete lá, e os estudiosos dizem que ele bebeu. Sansão se metia com prostituta, eu obedecia a palavra. Ele ficou lá, não, eu sou nazireio, não vou beber não. Claro que ele bebeu. Ele bebeu lá nesse banquete, e ele teve relações sexuais também com uma prostituta em Gaza, e teve também com Dalila. E o detalhe aqui desse banquete, viu, irmãos, é que quando ele estava lá nesse banquete, você vê que um pecado puxa o outro, né? Chegaram alguns amigos dele, vieram e ele fez um enigma lá, brincando, bebendo, e quem descobrisse ele ia dar uma quantidade de roupas bonitas e uns lençóis de linho, ia dar para quem descobrisse o enigma. Aí os amigos dele, né, amigos entre aspas, chamaram a noiva dele e disseram assim: você agora já não se farda de casar com esse homem que é um perigo, ainda vai deixar que ele tire o que a gente tem, vai tirar nossos bens. Você agora vai descobrir qual é o enigma e dizer a gente, porque senão a gente vai queimar sua casa e você e sua família. Aí ela pegou lá, engabelou. Sansão é um homem fraco, né? Ele contou lá o enigma. Mas na hora que ele percebeu que tinha sido toda essa tramóia, ele foi tomado de ódio. Mas tudo isso, gente, não pense que está acontecendo assim, Deus está assistindo de camarote. Não, tudo isso é plano do Senhor. Porque o Senhor já não estava suportando mais aquela convivência do povo de Israel com os filisteus. Então Deus usou a fraqueza de Sansão para criar essa discórdia entre os filisteus e Israel, para afastar de vez, porque você vê que Sansão transitava livremente nas cidades. O povo de Israel estava aceitando aquelas culturas aos poucos. Então Deus viu um perigo ali. Então Deus usou esse momento também para criar inimizade. Aí foi o que aconteceu, ele foi tomado de tanto ódio, pegou umas raposas, parece que era 300 raposas, olha que homem astucioso, tocou fogo no rabo da raposa e soltou lá nas plantações dos filisteus. Foi uma destruição total. Eles foram tomados de muito ódio, queriam se vingar. Então, nós vemos aqui esse episódio do banquete. E ele pegou também 30 homens daquele povo, matou, repare que homem, matou, tomou as vestes e deu aos que tinham ganhado o inimigo. Então, outro detalhe também. Sansão, certa vez, repare como era a liberdade de Sansão, estava em casa, teve esse episódio, os filisteus se vingaram dessa queimada das plantações, matando a noiva e o pai da noiva, e Sansão pegou, voltou para casa, um belo dia, resolveu descer para Gaza. Essa Gaza é uma cidade filisteia também, está vendo como ele tinha liberdade de circular? Entrou na cidade e foi se juntar com uma prostituta. Só que avisaram lá, olha aquele homem, aquele perigoso, fortão, ele está aí. Aí, minha filha, se armaram lá os guardas e fecharam a cidade e disseram, de noite, amanhã de manhã a gente pega ele. Sabe o que Sansão fez? Acordou de madrugada. Diz que os muros da cidade são altíssimos, né? Imagine os portões. Diz que o homem pegou o portão assim, ó gente. Eu não penso que ele jogou lá, ele saiu andando no portão e largou lá nos montes, para você ver como Sansão é. Então, tudo isso, Deus não está distante de nada, é tudo permissão dele, porque ele precisava criar essa animosidade, essa separação, porque já não estava mais sendo possível a Deus aceitar e ver aquela situação de Israel. Então, deixa eu ver onde eu parei. Sim. Então ele queimou a plantação dos filisteus e
pecado e fraqueza de Sansão usados para criar conflitos necessários para separar Israel dos filisteus. Juízes 14:4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, como buscavam ocasião contra os filisteus, porquanto aquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha, está vendo aí o domínio que estava? Aí Deus disse: não, esse homem é fraco, mas vai ser ele mesmo. Apesar das fraquezas dele, eu vou usar ele. Então foi o que aconteceu. Ele queimou a plantação dos filisteus, com a queixada de jumento matou 1000, matou 30 homens sozinhos para tirar as roupas para dar aos outros, para premiar. E finalmente, diante de todas essas façanhas, ele foi traído, encontrou Dalila no caminho. E ele foi traído por Dalila. Foi o último voto quebrado. Ele negligenciou sua consagração a Deus. E outra coisa também que a palavra diz, além dele quebrar essa última coisa, ele ainda contou esse voto. Quem pode contar essas coisas? Nazireu e acabou. E ele contou tudo a Dalila. Então, aí as pessoas falam, a força dele estava no cabelo. Não, é porque a gente percebe que ele já quebrou todos os votos, né? Ele tinha contado com coisas impuras, ele tinha bebido bebidas fortes, que é proibido, só faltava o cabelo, que era o símbolo da consagração dele. Aquele cabelo, mas a força dele não vinha do cabelo. E ele finalmente contou, traiu o voto que ele tinha com o Senhor, contou a essa mulher deve ser uma prostituta, e ela contou-se aos filisteus. Aí foi a derrotada dele. Ele quebrou o último voto que ele tinha com o Senhor. Ou seja, ele se separou de Deus do Senhor. Então era o momento agora dele sofrer as consequências do que ele fez. Porque oportunidades ele teve, os pais dele seguiram tudo direitinho, a gente vê os pais dele ali dando instrução, não meu filho, isso não meu filho, e ele impetuoso e rebelde e fez o que ele fez. Mas até aí o Senhor precisou de Sansão. Daí em diante Deus disse: já fiz a separação, eu já tirei meu povo desse jugo, agora eles são inimigos. Era isso que o Senhor queria, que o Israel percebesse realmente que os filisteus eram inimigos dele, que eles não podiam viver sob Judá daquele jeito. Então ele foi e contou o voto, ele perdeu a força dele, foi o último ato, e Sansão teve como último ato na vida dele. Repare que humilhação, aquele homem que foi escolhido no ventre, a mãe dele era estéril, Deus deu a ela essa bênção de vir um menino, e o menino consagrado, os pais dele seguiram tudo direitinho, mas ele foi guiado pelas paixões dele. Então foi o que aconteceu. Ele foi preso, ele perdeu realmente as forças dele, não pelo cabelo, mas porque faltava esse último voto, faltava essa última rebeldia dele em relação a tudo que o Senhor veio pessoalmente dizer a ele que era necessário para que ele continuasse com a presença do Senhor na vida dele. Ele perdeu a presença do Senhor aí. Então ele foi preso, os olhos, olha que malvado, o povo é malvado, viu? E os olhos deles foram furados, e não sei se eu vi isso no filme, por isso que eu posso dizer como é. É uma pedra muito grande, em cima fica outra pedra maior, e vai girando o tempo todo. Eles usam animais para ficar rodando, rodeando, mas eles usaram Sansão. E Sansão, com a força dele, ele ficava empurrando, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. Um dia teve uma grande celebração dele, né? Querendo se mostrar os grandes feitos dele, e teve na ideia dele: vamos trazer aquele hebreu ou israelita para cá, vamos humilhá-lo aqui diante do nosso Deus Dagon, lá no templo de Dagon, o Deus dele. E Sansão foi chamado, né, para essa festa. E só que nesse momento aí, por isso que diz, vocês não vão nem acreditar, ele está na galeria dos heróis da fé. Então ele orou fervorosamente, dessa vez ele orou fervorosamente ao Senhor e pediu que o Senhor desse a ele essa última vingança pela perda dos olhos dele. Mais uma vez, Deus permitiu, porque era esse o momento do Senhor. Porque dali, essa destruição pelo israelita, daquela quantidade de pessoas, como é que podiam mais conviver esse povo?
juntos, serem subjugados. Repara a grandeza e a sabedoria dos nossos Deus. Então, aqui fala que ele se agarrou aos pilares, cego, né, se agarrou, e Deus deu a luz, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele teve mais esse momento de força. Então ele destruiu ali. E diz a palavra, está lá, Juízes 16, de 26, é muito grande essa passagem, viu, gente? Então foi o que aconteceu. Ele, na morte dele, ele matou mais do que em vida. Foram muitos filisteus que foram mortos naquele momento. Então, apesar dele, de Sansão, um homem fraco, um homem limitado, um homem que vivia em pecado, apesar dele, os propósitos de Deus têm que continuar. Apesar de eu me sentir tão pequeno, às vezes me sinto tão só, mas os propósitos de Deus, eles têm que acontecer. E Deus precisa sentir no nosso coração a disposição de ouvi-lo, porque Ele vai se revelar e vai dizer o que quer de nossas vidas. Porque Ele é assim. Aí a gente vê essa história assim e pensa, não está acontecendo tudo isso, que história desse homem, mas tudo é conforme o plano de Deus. Tudo isso aí, a gente vê ali ele falando, os pais se preocupando e a Bíblia comentando que eles não sabiam que ali era o querer de Deus. Deus estava usando aquelas situações, porque era inadmissível que o povo dele continuasse daquele jeito, sendo subjugado, dominado por uma nação pagã, perversa e pecaminosa. Uma curiosidade desse domínio, porque os filisteus, nessa época aí, uma curiosidade que eu tinha, como é que os filisteus, sendo em menor número, dominavam Israel durante tantas vezes. Só lá em Davi foi que isso foi quebrado. De Saul para Davi, mas principalmente com Davi. Porque os filisteus, eles tinham, vou pegar aqui trazendo para hoje, tecnologia. Hoje um país, mesmo sendo mais fraco, mas tem a bomba atômica, eles olham de cima para baixo ao outro que é maior que ele. Isso acontece em vários países que tem a bomba atômica e olham de cima para baixo para vários países que são muito mais economicamente fortes em número de exército puro, mas eles têm a bomba atômica. Os filisteus, eles dominavam a tecnologia de ponta da época para a parte militar. Todos os seus equipamentos militares eram a base de ferro. Era top de linha na época, ter ferro para poder produzir as armas. Israel ainda estava no bronze. E ferro e bronze, quando se batem, o bronze quebra. Então Israel perdia as guerras, analisando militarmente, perdia com facilidade as guerras para os filisteus. Qual era a diferença? Quando estava com o Senhor. Então, nesse episódio de Sansão, funilando aí, Deus queria libertar Israel. Mas nesse momento, Sansão se mostrou, talvez não correspondeu o que deveria ser, o que Deus queria fazer. Mas mesmo assim, um homem só foi suficiente para abalar a estrutura militar dos filisteus. Deus mostrando aos filisteus, com um homem só derrota você. É só meu povo querer. Então Sansão conseguiu perturbar toda a estrutura militar dos filisteus, toda a sua autoconfiança militar, com um homem só. Deus mostrou a eles, poderia mais do que eles. Era só o povo certo. Como o irmão falou, se esse homem era o que os filmes e a novela mostram, por que os filisteus estavam tão preocupados em descobrir qual é o segredo da força dele? Significa que realmente ele não era aquele homem bombadão todo, não. Ele era um homem normal, mas a palavra diz, o Espírito Santo foi apossado dele. E ele ficava com a força, só a força dele é sobrenatural. E aqui eu escrevi, Israel estava assimilando cultura e costume dos filisteus. Deus usa comportamento pecaminoso de Sansão para libertar o seu povo. Então Deus usa quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer. E sabendo nós que Ele tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, Ele é maravilhoso e nós precisamos estar atentos ao que Ele fala, para não fazermos votos insensatos como Jefté fez, nem vivermos as nossas vidas levados por paixões carnais, levados por achismos,
como eu estava falando, né, irmão? Porque Deus escolhe os improváveis. Nós não podemos estar sendo guiados por convicções humanas, convicções próprias, coisas que a gente traz até de família. Não, nós precisamos estar focados, de olhos no Senhor, orando, lendo a palavra, porque Ele se revela, viu, gente? Se revela e se revela de uma forma tremenda. Então nós possamos ver, concluindo aí, aquele que recebe o Espírito Santo, conclusão, permanece agente moral, livre, e espera-se que faça o devido progresso espiritual. Então você recebe o Espírito Santo, mas você é livre, não é? O nosso Deus, Ele nos dá liberdade. Não é como um inimigo que invade e daqui a pouco nos engana. Ele não fala realmente o que ele quer. Não, ele nos engana, ele é um enganador. Mas não, o Espírito Santo, quando ele está em nós, ele nos dá liberdade. E o que é que ele espera? Que nós tenhamos aquele crescimento, né? Crescimento espiritual para quê? Para que nós possamos nos santificar cada vez mais e estarmos preparados para o grande dia. O voto que Deus aprecia é a dedicação de uma vida inteira consagrada a Ele. Ele não quer que a gente faça, eu vou subir a escadaria, eu vou amarrar aquela fitinha aqui, eu vou fazer. Não. Ele quer uma vida consagrada a Ele. Como é essa vida? Uma vida dependente dEle, uma vida ali em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. Oferta, sacrifício humano, não é desejável a Deus. Jesus já fez o sacrifício perfeito por todos nós. João 3,16, por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus fez o gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não há necessidade mais de sacrifício nenhum. O sacrifício já foi feito. E sacrifícios humanos que a gente viu ali no meu irmão, isso é abominação. Não é costume, nunca houve em nenhum momento da Bíblia, desde lá de Gênesis, que nunca houve sacrifício humano. Era sacrificado um carneiro, um animal limpo, puro, já simbolizando lá no futuro o Cordeiro de Deus, que viria e veio para nos dar paz, que é o próprio Filho de Deus. Sansão estava em pecado voluntariamente, mas cada vez Deus o usou para a sua glória. Quantas vezes a gente vê, né, situações em que Deus está tudo errado, mas Deus usa para a glória do nome dele. Porque aí a gente vê que somente Deus poderia ter feito essa separação, poderia tirar o povo dele daquele jugo maligno que estava acontecendo ali. Aquela vergonha, né? Homens comuns, assim, eu esqueci de falar, para vocês verem como eles estavam tão subjugados pelos filisteus, que quando Sansão fez aquilo tudo e queriam, estavam com ódio de Sansão, já ameaçando o Israel, o que foi que os anciões fizeram? Se reuniram, foram lá e disseram assim a Sansão: olha, você vai ter que ir, rapaz. É mais ou menos assim, viu? Você vai ter que ir, eles vão acabar com a gente. Tudo morrendo de medo dos filisteus. Aí Sansão, né, já sabia da força que ele tinha. Então ele disse assim: ó, então não me matem não. Me levem lá para esse povo e eu vou me entregar. Aí eles amarraram lá com umas cordas novas, a corda nova bem forte, né? Amarraram Sansão. Quando chegou lá, disse que as cordas pareciam que era linho queimado. O linho quando está queimado ele fica bem fininho. Diz que novamente o Espírito Santo do Senhor veio e foi dessa vez que ele matou 1000 com uma queixada. Então, para vocês verem como Israel estava dominado. Olha que coisa feia, o povo de Deus se ajoelhando diante daqueles deuses de Dagon, servindo, fazendo sacrifício, sabe lá Deus que coisas mais. Então já era tempo de acabar com tudo isso. E Deus usou as fraquezas de Sansão para a sua glória. É assim que o nosso Deus faz. Livro de Juízes, homens comuns, nomes da galeria da fé. Hebreus 11:32, por favor. Que nós direi, faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão e o tempo de Baraque, de Sansão e o de Jefté,
de Davi e o de Samuel e dos profetas. Olha que coisa linda. Na galeria, eu amo essa galeria, viu? Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas como? Mas porque nós não podemos ver o coração das pessoas, mas Deus vê. Se Ele permitiu que o nome estivesse ali, verdadeiramente esses homens eram homens de fé. Mas como eu digo a vocês, como nós que podemos cair, né? Quem é que pode julgar ninguém? Quem é que pode entender? Nós não podemos tentar entender as coisas de Deus. Nós temos que aceitar. Porque como é que a gente olha para Jefté e olha para Sansão e pensa esses homens foram para a galeria dos homens da fé? É uma coisa realmente tremenda, uma coisa grande, uma coisa maravilhosa e que Deus pode fazer com qualquer um de nós. Nós temos o nosso nome lá no livro da vida. A galeria da fé agora é o livro da vida, né? Nosso nome escrito, os nossos entes queridos, das pessoas que já passaram por nossas vidas. É o que eu digo, as pessoas têm que passar por nossas vidas e sentir que temos a presença de Deus e falarmos dessa presença, falarmos desse Deus maravilhoso, que Ele não olha as nossas imperfeições, Ele simplesmente nos ama e está pronto a nos transformar em amor. Não é isso? Sim, mas será que Sansão estava na galeria por causa de todas essas coisas que ele fez? Tipo assim, eu acho que ele está na galeria da fé por causa que ele orou no final, né? Mas é isso, Ele se arrependeu. Isso, aí ele fala assim, é a única hora que ele ora, porque ele orou, teve uma vez que ele matou, foi quando ele matou os 30, se eu não me engano. Ele fugiu e chegou em um lugar, ele estava com sede, e ele não orou não, ele desafiou Deus, ele falou assim, mais ou menos assim, eu fiz tudo isso, o Senhor vai me deixar morrer aqui de sede? Aí Deus fez brotar água da rocha, e ele bebeu. Em nenhum momento na história de Sansão a gente vê essa situação, mas aí nessa hora ele fala com Deus e ainda pede de uma forma, eu achei desonrosa do jeito que ele pediu. Ele não pediu ao Senhor, dá-me de beber, não. Ele disse, se eu for agora morrer de sede aqui depois de tudo que eu fiz, ele foi desaforado, né? Ele foi um pouco desaforado. Mas aqui, é por isso que eu disse que a gente não vê o coração. Só quem vê o coração é Deus. E ele viu aqui naquela hora que ele orou fervorosamente ao Senhor. Então, alguma coisa do trabalho dos pais dele, tão cuidadosos, tão zelosos foram com ele. Tem hora que ele fala, Deus, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Ele queria se vingar, né? Aí ele pede a Deus. Aí ele pede, mas aí ele pede fervorosamente. Então eu e você, a gente olha assim, mas só essa oraçãozinha, ele foi para a galeria, mas não sabe, Deus sabe da trajetória dele. e sabe do coração dele, como ele estava sendo sincero ali. E ele foi usado pelo Senhor. E outra, amigo, a Bíblia ela não fala disso, mas será que esse Sansão, quando ele foi descer para encontrar com Dalila, quando ele foi fazer essa festa para beber e tal, o que será que os pais dele não lembram estar falando desde criança para ele, né? Sansão, não é para você estar fazendo isso, não é para você estar indo atrás dessa mulher, não é para você estar indo beber essas coisas, porque você tem consagração com Deus. Então tudo isso ele ouvia. Ele devia ouvir, devia estar no coração dele, só por aquela questão do orgulho mesmo. Ele dizer, não, todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. E fora a idade dele, que ele provavelmente era jovem, Ele era um homem comum. então tudo ele viu, fora essa coisa aí que eu achei muito interessante, dele desafiar Deus. Tem uma passagem, ele não pede assim, ó Senhor, com humildade, não. Ele pede até com uma certa arrogância, vai me deixar morrer E o aqui. Senhor, ao invés de brotar uma água assim na cara dele, toma, menino. Igual o Senhor falou uma vez, tem até um momento que o povo na Bíblia que o povo reclama, né, no deserto, sobre a comida e tal. O Senhor fala assim, vai ter tanto, vai brotar pelo nariz de vocês. Ou seja, o Senhor poderia ter feito assim com Sansão, mas eu acho que esses
detalhezinhos que ele... E ele olhar e falar, rapaz, eu falei de uma forma tão arrogante, a água brotou aqui, Deus nem falou nada. Então a gente chegou assim no final e falou assim... Teve um momento de sensatez. Um momento que ele olhou e falou assim, rapaz, aquilo tudo que eu aprendi, que eu vivi com Deus, né? E a questão também é que o Senhor conhece cada um de nós, gente. Cada uma de nossas fraquezas são amadas pelo Senhor. Porque Ele sabe a limitação de cada um. Pingo não é igual a massa. Nós somos fracos, somos limitados, temos pensamentos maus, né? Sim, A gente pudesse controlar os nossos pensamentos, seria tão bom, né, gente? A Bíblia registra alguns episódios da vida de Sansão. Mas quando você vai ver no restante da Bíblia, é o balanço final. Por isso que ele entrou na galeria dos heróis da fé. Então, a Bíblia não omitiu as falhas dele, não omitiu os erros dele, os vacilos dele, as infidelidades, Jefté também. Mas entrou na galeria dos homens da fé, porque Deus olhou a vida dele toda. E como foi que ele terminou? Querendo o Senhor. Poderia ter sido uma bênção muito maior, um vaso muito mais usado nas mãos do Senhor. Foi desperdiçado, um talento desperdiçado que ele teve, né? Uma oportunidade. Então o que é que acontece? Ele simplesmente se deixou levar pelas paixões carnais, pelos desejos que ele tinha. Mas o Senhor pode ver ali, naquela oração memoriosa, para vocês verem que na hora que ele estava com sede lá, que ele falou daquela xícara de forma errada com Deus, mas mesmo assim Deus brotou a água da rocha, porque tinha ainda o que fazer com a vida dele, tinha ainda como usá-lo, e ele conhecia Deus. Ele poderia dizer, vou procurar aqui, né? Ele conhecia Deus. Gente, ele foi criado, os pais dele seguiram. O negócio foi tão cuidadoso que o pai dele pediu, orou a Deus, manda de novo esse último que eu quero fazer tudo direitinho. É uma família realmente consagrada, a família dele. Sansão não é diferente de nenhum de nós. Com certeza. Porque a nossa tendência é querer julgar. Isso. O julgamento pertence ao Senhor. O Senhor mostrou como foi a vida dele. E que ao final ele foi aprovado. Mas não deixou de mostrar as falhas dele. E o ele mesmo ter sofrido e de não ter sido uma bênção maior na mão de Deus. Será que estamos falando a mesma coisa? Nós não podemos ser uma bênção maior na mão de Deus se realmente formos fiéis ao Senhor. Eu quero ser bênção maior. Está nas nossas mãos. Está nas nossas decisões isso aí. Isso. Vigiar e orar. Quando for tomar uma decisão, pega a direção do Senhor. Porque hoje em dia a gente não sabe nada, nós somos muito limitados. Livro de Juízes mostra pessoas simples, problemáticas, fracas, desprezadas e derrama sua graça para estabelecer os seus propósitos. Quais são os propósitos do Senhor? Os propósitos do Senhor é que a grande família esteja, temos que ter em mente isso, a grande família no reino, a grande família. Então essa construção é feita todos os dias, como? Errando, caindo, pedindo perdão, pedindo a Deus que nos dê força para melhorar, porque Jesus estava ali. Nós estamos vendo aí, né, gente? O amor esfriando na terra, os sinais, e nós precisamos estar preparados e precisamos falar às pessoas que nos ouvem, nos lugares que nós formos, porque o nosso Deus, nenhum dos planos deles aí, vão ser frustrados, nenhum deles. E que assim o Senhor nos ajude, que nós possamos ver esses exemplos, que nós somos assim, fracos, pequenos, mas o nosso Deus é grande e os propósitos dele não podem ser frustrados. Qual é o plano dele? Que todos se salvem, todos, que não fique um sequer. Então vamos trabalhar nisso, vamos esquecer nossos achismos, nossas convicções. Vamos só mirar no Senhor, ler a palavra, orar, porque Ele vai se revelar, porque Ele é bom e a bondade dele dura para sempre. Vamos orar? Vou pedir à irmã Nicole, ora aí, Nicole, uma semana nas mãos do Senhor, e que nós possamos pôr em prática, que nós possamos ser usados pelo Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigada, Deus, pela sua palavra. Por se revelar, Pai, através de cada palavra, de cada vida que o Senhor deixou escrito para que a gente observasse. Amém. Pai,
em nossos corações a gente quer te servir, te honrar, com a nossa vida consagrada completamente, Pai. É esse o nosso desejo. E o Senhor vê os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas quedas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e hoje a gente sabe, Pai, que o Senhor cumpre o seu propósito apesar de nós, Senhor. Mas pedimos, Senhor, que sejamos vasos de honra na sua vida. Amém. Porque isso é maravilhoso demais. E nós desejamos isso. Nós te pedimos uma semana abençoada, Pai, que a gente possa viver na certeza de que o Senhor não quer perder um sequer, o Senhor deseja a todos. Que a gente possa viver e ser do Senhor e abençoar todo mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Boa semana. Vamos tirar foto.